Umas Palavras de hoje traz o escritor baiano Antônio Torres, nascido em Junco em 1940. Estreou na literatura em 1972 e em 76 publicou Essa Terra, seu maior sucesso. Tinha 12 livros publicados quando recebeu em 2000 o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto de sua obra. Traduzido para várias línguas, seus livros vêm tendo grande aceitação na Europa, notadamente na França, que lhe concedeu a mais prestigiosa condecoração da cultura francesa. Eu sou Bia Corrêa do Lago e esse é Umas Palavras. Antônio Torres, esse ano a gente está comemorando 30 anos de aniversário da publicação do seu primeiro livro, Um Cão Uivando para a Lua. Então eu queria saber de você, nesses 30 anos, onde você escreveu já 12 livros, mais 11 além desse primeiro, essa trajetória de escritor de sucesso que um dia gramou para publicar e hoje em dia fica aí requisitado pela França, pelo Brasil, pelas editoras. Então, estou fazendo esse panorama geral para você contar o que significa esse aniversário de 30 anos do seu primeiro livro. É realmente emocionante. A editora Record está preparando um super relançamento, uma edição comemorativa. O livro faz 30 anos de lançamento no dia 14 de novembro deste ano, desse 2002. E aquela história, o primeiro livro a gente nunca esquece, né? Agora, de um lado, tem umas coisas complicadas, porque quando eu fui no meu baú para rever todo o material da época, me deu a ideia de escrever um prefácio para o livro. E levei noites e noites escrevendo esse prefácio e me deu uma tremenda nostalgia. Claro, não tinha nenhuma nostalgia daqueles anos de chumbo, do quadro político da época, mas a nostalgia das relações das pessoas. Era um tempo muito rico humanamente, né? E, sobretudo, das relações com os escritores. Foi um pipocar de escritor por todo o país. Foi uma coisa fantástica. De repente, João Antônio, o finado João Antônio, Inácio Loyola Brandão e eu ganhamos a estrada e íamos descobrindo todo mundo. Era João Baldo na Bahia, era Maçons em Manaus, era Moacir Cli em Porto Alegre, Luiz Vilela em Utuiutaba. E Minas Gerais, então, tinha o maior contingente de escritor por metro quadrado do país. E aqui no Rio, de repente, na casa do Antônio Calado, aí o Rubem Fonseca, na casa da Nélia Pion, a gente dando risada. O Rubem, nosso bem, e por aí ia. Quer dizer, esse lado me pegou. Sobretudo pegou a lembrança de que um dia eu fui um jovem autor. De repente, 30 anos, eu digo, meu Deus, eu estou ficando velho. O entusiasmo do início de carreira, depois de 30 anos, o que esse entusiasmo modifica? Fica muita desilusão ou não? Ou fica uma solidão? O sucesso deixa a pessoa mais sozinha? A batalha comum dos jovens escritores da Amazônia? Não sei, estou aqui levantando para você me contar um pouco desse balanço. Mas é por aí mesmo. Quer dizer, não é propriamente o sucesso, é o ofício, a atividade. Eu acho essa coisa de sucesso do escritor muito relativo, né? Às vezes você chega num lugar, parece que todo mundo te conhece, aí entra em outro, ninguém te conhece. Quer dizer, é muito relativa essa coisa E ainda bem, eu gosto muito do meu ofício, porque ele me dá um certo anonimato. Eu posso andar pelas grandes cidades, para cima e para baixo, como um ônibus anônimo, que me permite ver melhor a vida, as coisas, os lugares e as pessoas. Agora, o que é o seguinte, você começa a ter uma agenda complicada. Muita solicitação, feira de livro para um lado, viagem internacional para outro, compromissos editoriais, e aí dá saudade do tempo que você
Era um projeto de escritor. Você era disponível para Só viver a pro literatura, para buscar o teu primeiro texto. Aquilo realmente era uma aventura fascinante. Hoje continua sempre uma aventura fascinante, porque a famosa tela em branco já não é mais a página em branco. Você olha para ela e diz assim, e agora o quê? Quer dizer, fica também uma cobrança interna sua. Será que eu ainda tenho café no bule? Será que ainda tem... Por que? Você acha que tem uma hora que acaba o café do bule? Eu acho que todo criador, de uma maneira ou de outra, tem essa angústia, tem essa inquietação. Será que a fonte secou ou não? E é fantástico quando você bate lá e o teclado responde, opa, ainda estou vivo. Quer dizer, ainda tem coisa aqui, ainda desse mato ainda vai sair coelho, né? Mas pegando isso que você está falando, será que essa fonte secou? É uma fonte, é o quê? O que é que seria a fonte secou? Porque eu estou falando isso porque ela seca mesmo, a gente vê escritores dizerem que secaram. Acho que tem muito a ver com o momento de vida de cada um, às vezes, ou as desilusões com a vida, ou a gana de viver. Quer dizer, essa fonte é a tua energia criadora que te dá isso, né? Te dá essa fonte. Também a tua necessidade de expressão, de se comunicar, as coisas que você acha que tem que dizer para o outro. Você escreve para alguém, você está mandando um recado para alguém. O Jorge Luiz Borges já falava nisso, que um livro é um recado para um amigo, né? E você tem uma cara de alguém na cabeça quando escreve? Um tipo de leitor que você imagina? Quando eu estou escrevendo, eu estou ali batendo um papo comigo mesmo e esse papo, esse eu que está me ouvindo é o leitor. Que não é um leitor determinado, mas eu imagino que tenha alguém... Afinidades com você, uma pessoa parecida com você. Alguém que participe das minhas inquietações, das minhas angústias, das minhas alegrias, né, das minhas ansiedades, que está na outra ponta da linha, recebendo aquilo e conversando comigo também. Está me respondendo ao me ler, né? Quer dizer, eu acho que tem isso. Agora, voltando à questão da fonte, que você levantou um assunto aí eu fiz muito bom. uma digressãozinha. Mas é muito bom esse assunto. Bia, eu creio que a questão do artista consigo mesmo é a busca da sua autossuperação. É como, assim, a atividade circense me encanta, porque ali o homem, toda noite, ele está em busca de superar a si mesmo naquele picadeiro. Acho que tem muito a ver isso conosco, com os escritores. Você, às vezes, tem a sorte de fazer um livro assim que todo mundo diz uau e tal. Não estou dizendo que eu já consegui isso, pelo amor de Deus, mas quando alguém... mas depois a gente fala sobre isso. Quando alguém chega lá e depois, e agora o quê? Né? E daqui... teve um escritor americano que se matou porque ele fez um livro que foi muito bem recebido, foi um grande sucesso, e ele começou a se perguntar, né, como é que se faz para continuar? E ele não suportou a própria pressão interna da sua própria pergunta, né? Então, eu acho que é isso. Enquanto a gente vai encontrando material, assunto, motivação e energia para ir se superando no próprio trabalho, o mundo é uma maravilha. Eu imagino, felizmente isso até agora não me aconteceu, que quando chega um momento que o próprio escritor acha que o que ele está fazendo é um déjà vu, aí a fonte secou. Aí, né, para ele, quer dizer, na visão dele. Né? O caso do Ernest Hemingway, por exemplo, além dos problemas de saúde, etc., existenciais, parece que ele se sentia, no momento que se matou, que a fonte tinha secado. Né? Quer dizer, e aí depois sai a Ilhas da Corrente, a gente vai ver que não tão assim, mas lendo aquele livro, a gente vê que por trás dele tem um autor que já se sentia de pote vazio, meio vazio. Né?
Então são essas angústias que o criador vive, mas que também ele é contemplado e recompensado no momento que ele bate no seu teclado e vem uma resposta que o surpreende. Eu acho que todo escritor busca isso. Você se surpreende com o que você vai escrevendo? Às vezes, sim. Eu sou um escritor, de certa maneira, lento para encontrar a minha picada criativa. Eu levo muito tempo com o assunto, com o tema, com isso. E aí, quando pinta essa pegada, puxa vida, é como se realmente eu tivesse renascido naquele momento. Mas como é que é essa coisa? Como é que surge? Primeiro você tem uma ideia, ou você tem um desejo de escrever uma coisa? Como é que é a gênese de um livro? É uma ideia, sim, que pode ver que pinta de uma maneira mais ou menos vaga, difusa, e de repente ela vai ganhando corpo, vai ganhando forma. No meu caso, às vezes eu planejo o livro, eu sei o começo, meio e fim. Quando vou para o computador não é nada daquilo. Aí é que você se surpreende nesse me sentido. surpreende porque existe digamos assim, a dialética do discurso ficcional. Isso é uma coisa que pinta e que vai te conduzindo para algum canto. E aí que vem a surpresa. É como se você entrasse num mundo do discurso, com as suas regras, onde parece que não é você que está levando aquele discurso, mas ele que está te levando por aquele caminho, né? E aí que vem a surpresa e você fica feliz, porque era algo que você não tinha pensado. Você tinha pensado noutra direção. E aquela direção nova, aquele rumo novo que aparece na sua frente, é que realmente faz o grande barato de escrever. E aí você sempre respeita esse tipo de influxo novo, de nova... Sim, aí me encanto. Eu digo, poxa, eu não tinha... Como que eu não tinha pensado nisso antes? É por aqui mesmo. Vamos embora, né? Aí esfrego as mãos, fica assim que nem um garotinho. Dale, garoto, vamos, né? O seu último livro, Meu Querido Canibal, é um livro diferente de tudo, porque primeiro não é ficção, pura ficção, na medida que você pegou a história do Brasil. Você foi lá para trás, para o começo do século XVI, para pegar o chefe Tupinambá, para contar a história desse começo de país, a guerra dos portugueses com os índios. Conta pra gente como é que foi essa ideia. Bia, eu devo o Meu Querido Canibal a um outro livro, um livrinho que eu escrevi sobre o centro do Rio de Janeiro, que chama O Centro das Nossas Desatenções. E ao pesquisar para escrever aquele livro, eu descobri uma coisa que me agradou muito. Primeiro, que o Rio de Janeiro é a cidade de biografia mais rica das Américas. Não tem para ninguém. Segundo, que o Rio de Janeiro, que essa história do Rio de Janeiro tem grandes personagens. E o primeiro que me encantou como personagem foi o Cunha Bebe, o grande chefe guerreiro, nascido em Angra dos Reis. O seu centro de poder e de manobra era Angra dos Reis, mas ele dominava de São Vicente, no litoral paulista, a Cabo Frio, aqui no estado do Rio. E Cunha Bebe foi o primeiro chefe supremo da Confederação dos Tamoios, que foi a grande organização de resistência ao europeu. E eu me encantei com esse personagem, né? Então, a partir dele eu fiz esse romance. Deve ser difícil pesquisar coisa de índio, porque não tem muito. Não, mas ao mesmo tempo foi o meu fascínio, porque não tendo muita história, porque o índio não dominava a escrita e, portanto, não teve história. O relato vem do branco, que é um relato parcial, fragmentário. Quer dizer, a história do Cunha Bebe está resumida em verbetes de 5 linhas, ou notas de pé de página, né? A partir daí, eu fui fazendo, seguindo minhas intuições. Busca daqui, busca um pouco dali, e fui costurando esse relato um pouco também com imaginação, espero.
texto transparece a forma de escrever do escritor? Você acha que os textos mais angustiados, a gente imagina um autor angustiado por trás desse texto, um texto mais bem-humorado, a gente imagina um escritor bem-humorado. Você acha que tem uma relação? Bom, isso aí já é uma questão mais complexa, não é? No seu talvez caso? não, porque, por exemplo, eu escrevi um livro que é muito denso, que é angustiado, que é o Essa Terra, que é a história de um suicida. Foi um processo difícil da fatura daquele livro, da estruturação dele. E, no entanto, quando eu saía por aí falando, as pessoas diziam, poxa, você não parece o autor daquele livro. Agora, um negócio muito interessante. O livro não tem nenhum apelo comercial. A história de um suicida, pô, né? O livro não tem nenhuma concessão ao consumo. E, estranhamente, é o meu livro de maior circulação nacional e internacional. Ele já está em mais de 10 países. Essa repercussão do seu trabalho na Europa não é só do seu trabalho, é de um grupo, né? Como você estava contando que você faz parte de uma geração. Qual é essa geração? Como é que é essa coisa de penetrar na Europa? É uma geração muito forte que, quando chegou, já tinha um caminho aberto. Essa geração que vem de Márcio Souza em Manaus, a Moacir Sclia em Porto Alegre, passando por Loyola em São Paulo e todo mundo aí que está aí no Rio de Janeiro e no resto do país, emplacou nacionalmente. E depois começamos a ganhar o mundo, né? Um vai para a Alemanha, outro vai para os Estados Unidos, outro vai para a França, outro vai para não sei o quê, ou juntos, nós todos, nos Salões Livres de Paris, na Feira de Frankfurt. Quer dizer, então, essa boa vontade, esse espaço confortável que o meu trabalho tem encontrado lá fora, não é uma coisa isolada, é isso que eu gostaria de dizer, né? Quer dizer, isso é um interesse que existe. Quer dizer, o primeiro a abrir esse caminho foi o Jorge Amado, digamos assim. Foi de um ponto de vista assim, mais forte de mercado. Tá? Porque depois do Jorge Amado, vários escritores, inclusive até o Machado de Assis, as traduções são depois de Jorge Amado, né? O Machado de Assis começou a pintar muito fortemente, por incrível que pareça, nos anos 80. E em Paris, a partir da publicação. Aliás, você divide o dele, mesmo tradutor com ele, né? Não No Essa sei. Terra. É. É? O Jacques Thériault também o traduziu. também. Já nem me lembrava. Mas, só para você ter uma ideia, quando a França, em tempos bem recentes, descobriu Machado de Assis, se encantou tanto que começaram a escrever chamando de o Proust da América Latina. Bom, o europeu tem que primeiro comparar alguém consigo mesmo, né? Mas Guimarães Rosa, poxa, É o Joyce, né? Então seria o Joyce. O Joyce, o Faulkner, né? A mistura dos dois, né? E Clarice, que seria Virginia Woolf, né? Virginia Woolf, sei lá, com Catherine Mansfield, com não sei quem mais. Quer dizer, Clarice foi um espanto, é um espanto, né? Na França, principalmente. E depois a Susan Sontag, a grande escritora americana, escreve um ensaio enorme sobre Machado de Assis. Isso foi muito bom para as nossas cores, né? Agora, eu sei... aliado, só para comentar, Bia, aliado a esse sucesso extraordinário do Jorge Amado, tem essa respeitabilidade toda em torno desses grandes nomes, que inclui o Graciliano Ramos, né? A Raquel de Queiroz, um pouco Lúcio Cardoso com a Crônica da Casa Assassinada, o Drummond, até com a prosa de Drummond, o Conto de Aprendiz, que foi editado também em Paris pela Anne-Marie Metelier. Depois vem essa outra geração que é muito forte, que é Rubens Fonseca, Outran Dourado, José J. Veiga. E aí nós fomos juntos. A garotada. Né? Você, Roberto Drummond, Nassola Brandão, o Sclia, Nélida Pinhon, Sclia, João Baldo.
Você teve um ambiente propício à literatura ou não? Foi uma coisa do menino Antônio Torres? Como foi que surgiu a ideia de ser escritor? É uma coisa da infância ou posterior? Tudo começa na infância. Como disse uma vez o Jorge Amado, o menino é o pai do homem, né? Eu venho de um mundo rural e fui criado dentro de uma cultura eminentemente oral, né? E o meu imaginário foi formado dentro daquela comunidade em que havia muito contador de história. Isso é o quê? Interior da Bahia? Interior, no sertão, nasci na roça, onde todo mundo tinha medo da noite, porque a noite era cheia de Isso volta nos seus textos do tempo todo. assombrações, zumbis, almas penadas, etc. E as pessoas se reuniam em torno do fogão, aquele panelão de milho cozinhando, toque, 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 e as pessoas ali, para espantar o medo da noite, contando histórias. E eu ali, também morrendo de medo de dormir, das almas penadas, etc., os zumbis, as mulas de palha, os lobisomens e tudo mais, ficava ouvindo aquelas histórias até o sono chegar e eu poder dormir. De vez em quando aparecia um violeiro para tocar, fazer um ponteio de viola, e aquilo que ele cantava era uma história, né? Aquela história oral que vinha do folheto de cordel, que vinha da literatura popular. Depois chegou a professora na escola rural. E aí, quando eu fui para a escola rural, ela chegou com um livrinho, chamado Seleta Escolar, que era um livro de leitura. A importância da leitura em sala de aula, olha isso. Cada aluno ganha um livrinho desse? Não, ela tinha um que ela chamava o aluno para ler. Ah, era um? Que ela chamava o aluno para ler, a gente de pé, aqui do lado dela, lendo, né? E começava assim, bem lentamente, gaguejando, e depois a gente ia se treinando nisso. É o que eu faço nessa oficina hoje, é o que a professora Tereza fez comigo. As pessoas começam lendo assim, tropeçando nas palavras, sem ritmo, sem desenvoltura, e de repente começa a ficar maravilhosa uma leitura. Aí já aparecem atores, atrizes, lembra? Interpretando, uma coisa fantástica. E a professora fez isso comigo. Então, depois daquela leitura... E era leitura o quê? Eram os textos pequenos? Era uma pequena antologia de contos, crônicas. Tinha Machado de Assis, Gonçalves Dias, Castro Alves, até um cronista do Rio, que eu nunca me esqueci desse nome, achava o nome lindo, Luiz Edmundo. Um cronista que viria me ajudar muito para escrever o meu querido Canibal, né? Luiz Edmundo, tinha uma crônica dele, tinha uma crônica de um trecho de Zé de Alencar, verdes mares bravios na minha terra natal, onde canta a jandaia na fronde do Carnaúba. Nunca me esqueci disso, li lá diante da professora Tereza. E depois ela começava a botar a gente para fazer exercício de redação. Um dia, minha casa, minha escola, isso, aquilo, um dia de chuva. Minha querida amiga, aí nasceu o romancista. Porque eu só via chuva de tempos em tempos. Então, para escrever um dia de chuva, precisava de um pouco de imaginação, ou muita, né? Então, tudo começou lá, na infância mesmo, de repente escrevendo cartas. E aí você pensou, quero ser escritor? Na hora que eu comecei a ler aquilo, era o que eu queria ser. Se você me perguntasse o que é que você quer ser quando crescer, eu ia dizer Castro Alves. O cara era bonito, dava sorte com as mulheres. Quem que não queria aquela vasta cabeleira? Já tive isso um dia, né? Então, primeiro eu queria ser poeta, né? Mas ao longo do caminho, no ginásio... Sim, você queria estar nas letras, e entrou para as letras e conseguiu. Antônio, queria te agradecer, a entrevista foi tão bom conversar com você. Super obrigada. Puxa, pena que acabou.